Nosso estudo de hoje é a lição 41 do livro Mãos Unidas, tem por título Paciência e Vida. Estudo necessário da paciência, observar cada um de nós face à própria conduta, nas relações humanas e no reduto doméstico. Sabemos compreender habitualmente os assaltos morais de inimigos gratuitos, obrigando-nos a refletir quanto a melhor forma de auxiliá-los para que se renovem construtivamente em seus pontos de vista e, em muitos casos, esbravejamos contra o desagrado de uma criança que a doença incomoda. Aprendemos a suportar com serenidade e entendimento prejuízos enormes da parte de amigos, nos quais depositamos confiança e carinho, buscando encontrar o modo mais seguro de ajudá-los para o resgate preciso. E muitas vezes condenamos asperamente pequenas despesas naturais de entes queridos, credores insofismáveis de nosso relacionamento, reconhecimento e ternura. A tolerância para com superiores e subalternos, colegas e associados, familiares e amigos íntimos, é realmente o recurso da vida em que se nos erige o metro de burilamento moral. Isso porque, conquanto a beneficência se mostra sempre sublime e respeitável em todas as suas manifestações e atributos, é sempre muito mais fácil colaborar em companhias públicas, em auxílio da humanidade, ou prestigiar pessoas com as quais não estejamos ligados por vínculos de compromisso e obrigação, que tolerar com calma e compreensão os contratempos mínimos e as diminutas humilhações no ambiente individual. Paciência, por isso mesmo, em sua luminosa autenticidade, há de ser atendida, sentida, sofrida, exercitada e consolidada junto daqueles que nos povoam a área do dia a dia, se quisermos esculpi-la por realização imorredora no mundo da própria alma. Preguemos e ensinemos, quanto nos seja possível, os méritos da paciência. No entanto, examinemos as próprias reações da experiência íntima à frente de quantos nos compartilham a luta cotidiana na condição de sócios da parentela e do trabalho, do ideal e das tarefas de cada dia, e perguntemos com sinceridade a nós próprios se estamos usando de paciência para com eles e para com todos os outros companheiros da humanidade, assim como estamos incessantemente tolerados e amparados pela paciência de Deus. Gente, o Emmanuel na lição de hoje vem falar sobre paciência e vem falar daquela pessoa que já iniciou um estudo, um trabalho de exercício de paciência consigo mesmo. Às vezes tem realmente, vamos pegar em primeiro lugar a pessoa que nem começou ainda esse estudo. Tudo bem. A gente vai perceber em alguns momentos o seguinte, que a gente consegue ter uma paciência muito grande com pessoas estranhas, com pessoas com quem a gente está sendo obrigado a conviver por conta de força do trabalho profissional, e às vezes a gente está perdendo a paciência com muita facilidade com pessoas que são do nosso círculo mais íntimo e de responsabilidade. Mas quando a gente começa a fazer um estudo, como o Emmanuel propõe para a gente, fazer da vida um laboratório, observar nosso comportamento e começar a fazer propostas de mudança com a gente mesmo, a gente vai perceber uma coisa que é interessante. Vem na minha cabeça aqui uma pessoa agora que ela já fez algumas coisas que poderia ter sido motivo de perder a paciência, de ir lá querer conversar e tal, e no entanto, por ser essa pessoa, a gente não sabe explicar por quê. Naturalmente, a gente desenvolve uma paciência. Isso costuma acontecer quando a gente ama muito o filho, e a gente tem muito mais paciência com o filho do que com os outros. E de repente, com outros grupos, não parece que a paciência ela vai rapidinho, você perde logo e quer logo chegar a ponto de conversar, ou então de ter uma explosão emocional. Aí eu me lembro de uma pessoa muito querida, que ela trabalhou durante algum tempo como gerente de um banco, e que ela tinha muito problema de relacionamento com as pessoas, muito problema. E o que a providência divina me faz? Me faz ela trabalhar como gerente de um banco, dependendo de cumprir metas de relacionamento pessoal para poder conseguir ganhar o salário dela mensal. Todo mundo que tem aí parente bancário ou que trabalha nessa área sabe como é que é a correria, nesse rumo aí de trabalho.
E aí a gente fica pensando, a gente olhando de fora assim, fala, olha como a providência divina, de maneira lúdica mesmo, ela vai proporcionando laboratórios naturais, sem a gente pedir, para que a gente possa estar desenvolvendo, porque por ela ter feito isso, né, ter se submetido a esse trabalho, ela foi obrigada a começar a olhar o ser humano de maneira diferente e fazer trabalhos com ela mesmo. Mas é engraçado, né? Tem situações que a natureza não vai dar salto. Você vai aos pouquinhos, e aqui na Terra, todos nós que estamos aqui, nós já temos alguma coisa desenvolvida, alguma coisa que começou, mas ainda temos todo um trabalho para ser feito para frente. Então não é um trabalho que vai ser fácil, que vai acontecer de maneira rápida, de uma hora para outra. O Emmanuel, ele vem, como sempre, pregar aqui exemplos, ver se a gente se enquadra ou não. Provavelmente a gente não deve enquadrar nesses exemplos, mas em outros exemplos a gente vai começar a pensar agora com relação à nossa vida mesmo e o que a gente precisa fazer para poder aumentar esse pavio e realmente, né, no primeiro momento, tolerar, ficar calado, depois aprender a respeitar e depois falar por que está acontecendo comigo e tentar ajudar, entendendo que a etapa mais sublime, a última etapa, acaba sendo se aprender a amar a pessoa. Mas no primeiro momento ela vem me tirar da zona de conforto e eu estou simplesmente tendo que aprender a tolerar, né? Então vamos lá. Ó, sabemos compreender habitualmente os assaltos morais de inimigos gratuitos. Tudo bem, eu não conheço aquela pessoa, eu quero evitar problema, o mundo está muito violento, eu não sei o que pode acontecer, então eu estou numa fechada no trânsito, eu vou ficar calado porque... mas em muitos casos esbravejamos contra o desagrado de uma criança que a doença incomoda. Então eu estou esbravejando porque estou vendo uma doença numa criança. Olha bem a comparação do Emmanuel, né? O Emmanuel está aqui claramente falando de uma pessoa que já começou a desenvolver esse trabalho, mas falando, vai ter alguma coisa, e a gente sempre tem alguma coisa, a gente está querendo acabar com a crise financeira, a gente está querendo superar uma doença, a gente está querendo ajudar um parente que está passando, sempre tem uma coisa. Aí depois ele fala, aprendemos a suportar com serenidade prejuízos enormes por parte de amigos, que a gente depositou confiança, carinho, tudo bem. Mas aí a gente vai condenar pequenas despesas naturais de entes queridos, credores insofismáveis do nosso reconhecimento e ternura. Isso aqui, ó, já costuma acontecer sim, né? Você tem um amigo que ele precisa de uma quantia em dinheiro ou alguma coisa emprestada, e você vai lá e a pessoa te dá um prejuízo, ou então pegou emprestado com você o carro e bateu o carro, alguma coisa, e a gente perdoa, né? Aí depois, quando vem pequenas despesas naturais, uma cara feia, falou um pouquinho mais alto de um ente querido, de alguém que está aqui convivendo com a gente tem a explosão emocional. Aí depois ele vem falar tolerância com superiores e subalternos, quando você está no ambiente de trabalho, né? Ele vem falar aqui para a gente, ó, a tolerância, colegas e associados, familiares e amigos íntimos, é recurso da vida com que se nos erige um método do burilamento moral. Eu nesse laboratório que eu estou fazendo comigo mesmo, né, faço diariamente, eu percebi, por exemplo, no meu trabalho agora recentemente, anteontem, quando eu fiquei com muitas atribuições ao mesmo tempo, tendo que me dedicar com concentração naquilo que eu tinha que cumprir, e comecei a ter interferências o tempo todo. Não foi uma interferência só, parece que a vida vai fazendo isso com a gente, até a espiritualidade mesmo, né? Foi 1, 2, 3, chegou uma hora, eu falei, pô, vou ficar atendendo o telefone toda hora, cara. Tirei o telefone do gancho. Aí daqui a pouco, parece que a providência divina foi testando para ver, vamos ver como é que está o pavio. E, gente, nesses testes, eles vão até saber qual é o limite nosso, porque quem pretende um dia trabalhar com Jesus, lidando com essa multidão de pessoas que somos nós aqui ainda, muito rebeldes ao Evangelho de Jesus, tem que ter paciência, não tem jeito. Então é todo um exercício que vai fazendo com que a gente progrida e vá se habilitando a trabalhos maiores, grandiosos à frente da humanidade mesmo, A gente pensa que o nosso trabalhinho pequenininho é tão insignificativo, não, a tua porção, o teu cadinho ali para contribuir. Mas quanto mais a gente vai desenvolvendo a paciência, mais a gente vai se habilitando
a estar lado a lado com Jesus. Isso vai acontecer um dia, porque todos nós nascemos para o progresso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.